de dificuldade, saudades, né? Mas eu quero que você sinta o abraço da sua família aqui, viu? E que Deus vai te dando forças aí para passar por essa adaptação, coisa tão difícil, né? Hoje eu termino, gente, domingo que vem, são 3 domingos que a gente vai ter um pastor aqui pregando para nós durante o mês de dezembro, tá? Com exceção do dia do culto de Natal, que vai ser acho que dia 23, à noite. Lembra? Dia 24 não vai ter culto. Então, nós vamos fazer provavelmente dia 23, eu confirmo com vocês, semana que vem. Daí vai ser culto à noite. 3 domingos aí vai ter um pastor aqui pregando para nós. Pastor jovem. Vocês vão gostar. Um cara muito gente boa. E ele vem com a família. Ele tá lá na igreja do Bacaxeri, frequentando lá. E se ele gostar daqui, gente, ele vai começar a frequentar aqui, viu? Então, vocês sejam bonzinhos com ele, viu? Ah, cara, gente boa, vizinho do Tiago da Tamile, genro do Rubens Amari. Então, hoje eu quero terminar aquela série que eu comecei com vocês. Vai aí? Vai? Eu estou falando já há alguns domingos. O que leva consigo uma pessoa que anda com Deus, né? O que leva? Isso aí está na data de semana passada, semana retrasada, mas é o mesmo. O que leva consigo uma pessoa que anda com Deus. Aí a gente pegou o texto lá de Davi e Golias e aprendemos isso aqui. Leva autoridade, testemunho, pão, marca da aliança, zelo pelo nome de Deus. Então, cada um desses aqui a gente já aprendeu, esse é o texto base. A gente aprendeu que a autoridade é superior a poder, né? Porque a autoridade você tem porque você é filho de Deus. Poder tem os homens sem Deus. Eles precisam de poder, eles não precisam de filiação. Né? Você ouve pessoas dizendo assim, eu tenho, eu posso, eu compro, eu vendo, eu vou. Então são pessoas que não precisam de Deus, né? São pessoas que estão vivendo na força do seu poder, na força do seu cavalo, na força da sua palavra, da sua influência. São pessoas que elas não estão ligadas a um Deus Pai. Então elas vivem em tudo aquilo que elas podem, pelo poder adquirir, fazer, ser, mas não como filho de Deus, elas vivem como escravos. A gente aprendeu também que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela carrega um estilo de vida que é o estilo de testemunho, aquilo que ela viu e experimentou a respeito do reino de Deus, da pessoa de Deus. E diferente daquele que fica estagnado, esse estilo de vida aqui ele é progressivo. Significa que nós estamos, essa pessoa, né, ela está sempre caminhando para frente, nunca retrocedendo. Porque os que retrocedem não fazem parte do time de Deus. Então veja, testemunho é estilo de vida, ela carrega um testemunho daquilo que... tudo isso aqui é baseado em 1 Samuel, na história de Davi e Golias, tá? Aí a gente aprendeu também, semana passada, que quem é homem e mulher de Deus, ele carrega o quê? Pão, né? Pão na Bíblia é Jesus. Então, quem carrega pão, carrega Jesus. Quem carrega pão, tem Jesus para compartilhar com outras pessoas. Podia falar que carrega água também, porque Jesus mesmo falou, eu sou a água, não é? Eu sou a água que mata a sede. E ele diz, eu sou o pão que sacia a fome. Quando o pai de Davi falou para ele, leva pão lá para os teus irmãos lá no campo, ele não chegou lá armado, ele chegou lá com bastante comida, cereal, era queijo, era alimento, alimento é pão. Então o homem e a mulher de Deus carrega pão. E aí a gente vê na Bíblia que Jesus enfatizou tanto isso aqui, né, que a gente inclusive celebraria ele na ceia, como o pão que desceu do céu para nós. O pão
que é o corpo dele. O pão que é dividido, gente. O pão, ele está todo dividido ali. E quando nós sentamos com pessoas à mesa, nós dividimos. E a gente aprende também que na mesa 23, baseado no Salmo 23, o cristão ele caminha do campo, das pastagens para a mesa. Então a vida cristã, ela caminha, ela começa nos verdes pastos, nos pastos verdejantes, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não falta nada mesmo, nem coisa ruim. Ele me faz o quê? Ele me faz caminhar pelo vale da sombra da morte. Então, durante a vida, a gente caminha, sai lá dos campos verdejantes, passa por águas, Ele cuida da gente, para a gente não morrer afogado nas águas da vida. A gente passa pelo vale da sombra da morte e a gente vai parar numa mesa. E essa mesa é uma mesa onde nós mesmos somos divididos. Não é? Porque quem tem pão, quem carrega pão, é alguém que pode ser repartido. E uma vez que você é repartido, você está cumprindo aquilo que Jesus quer da sua vida. Porque nós não vivemos para nós mesmos. Quem pensa que vive para si, está vivendo errado. Nós vivemos para Cristo, nós somos de Cristo. Ele pode nos colocar na mesa e partir a gente e fazer da gente alimento também. Porque eu e Ele, nós estamos ligados. Então, se Ele é o pão e nós somos dele e nós nos alimentamos dele, nós também somos servidos, inclusive para os nossos inimigos. E semana passada, retrasada lá no piquenique, a gente falou sobre isso aqui, né? Sobre a marca da aliança. Essa marca da aliança não é uma estampa, não é um sinal que você coloca no seu corpo, assim, tipo uma tatuagem ou um adereço pendurado no pescoço, uma cruz. Não é algo que você diz assim, eu carrego no dedo, tipo uma aliança de casamento. Não é algo que você diz assim, eu me casei com Cristo e eu sou da igreja dele, e a igreja é noiva dele, então eu estou ligado a ele. Não é isso. É muito mais do que isso. É uma marca no coração. E a gente repete aqui o exemplo da circuncisão, que é aquela cirurgia feita no homem quando ele nasce. E lá em Israel era feito, inclusive, nos que se convertiam ao judaísmo na vida adulta. Então, você imagina um homem que ele se converteu ao judaísmo, e até então no judaísmo era uma expectativa da vinda do Messias, ele se tornava um filho da fé de Abraão, e ele era levado para outros homens lá na sinagoga, e ele era o mesmo um homem já casado, ele era circuncidado. Era feita uma marca no pênis. E isso era uma marca assim, de grande significado para o povo de Israel. De grande significado. Aí quando chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo está dizendo assim, agora o que importa não é a circuncisão, não é a marca, não é a estampa, não é o sinal no corpo, mas é uma marca no coração. Daí ele fala da cirurgia, que é aquela circuncisão, né? Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Essa carne pecaminosa, você vai encontrar na Bíblia que não é aquela operada no pênis, mas é aquela operada no coração. E quem é que faz isso? Está lá no primeiro versículo. Quem é que faz isso? O Espírito Santo de Deus. É o rasgar do coração. É o rasgar do coração. Quem estava falando agora há pouco aqui sobre abrir o Mar Vermelho? Acho que foi Eliane ou o Alexandre? Eu fiquei pensando ali, né? Sabe, irmãos,
É muito mais fácil realmente para Deus abrir o mar vermelho do que rasgar coração. Deus falou para Moisés assim: pega o cajado, toca nas águas. E ele foi lá e com o cajado ele tocou nas águas do Mar Vermelho. O que aconteceu? Uma ordem, não foi ordem de Moisés, não foi o poder do cajado. Uma ordem de Deus diz: mar, abra-se até o fundo. E a natureza fez o quê? Obedeceu. Se a natureza, se o mar tivesse livre arbítrio, se ele pudesse decidir, ele poderia dizer para Deus: não. Concordam? Ele podia dizer para Deus: não vou me abrir. E se foi Deus que deu ao Mar Vermelho o poder de livre-arbítrio, Deus não poderia forçá-lo. Compreende isso? A nós foi dado livre-arbítrio. Então, o rasgar do coração não é algo que Deus pode fazer, a menos que eu permita. O rasgar do coração não é algo que o Espírito de Deus faz, se eu não permitir que o Espírito de Deus trabalhe na minha vida. O rasgar do coração não é algo natural, não é algo que Deus diz assim: pronto, coração, rasgue-se, quebrante-se diante de mim. E outra coisa, Deus pode fazer isso. Deus pode muito mais do que isso. Mas Ele nos deu o quê? Livre poder de decidir, de escolha. E o próprio Deus que deu isso a nós, Ele respeita. Por quê? Porque Ele não quer alguém com o coração rasgado diante dEle e dizendo: rasgou porque quis, eu não queria. Eu não quero, Deus não quer alguém que chega diante dEle quebrantado, dizendo assim: estou quebrantado, vai fazer o quê, né? Você me quebrantou. Tem graça isso? Tem sentido isso? Tem sentido você estar casado com uma pessoa que não quer estar casado com você? Você chega em casa, está lá a sua esposa, e dizendo assim: tá, estou aqui, sou tua escrava, né? Não posso sair. Estou aqui vivendo essa vida há anos, mas eu odeio você, eu não gosto de você, eu tenho pena de você. Eu não quero nada com você, eu não quero intimidade com você. Se você quer intimidade comigo, você vai ter, mas não porque eu quero. Ano após ano. E a mesma coisa, um marido que chega em casa, no final do dia a mulher diz: a praga chegou. É bom isso? É legal viver um casamento assim? É prazeroso viver um casamento assim? Você gostaria de ter um casamento assim? Agora pensa em Deus, como que Ele vai fazer algo na nossa vida se nós não queremos? Então, essa marca aqui, que é a marca da aliança de Deus, é uma marca de grande significado. Gente, isso é tão profundo, que a história na Bíblia, ela está dividida em uma antiga aliança e uma nova aliança. Quando você pega da cruz para trás, temos várias alianças de Deus com os homens. Várias. Em especial com o povo de Israel. Tem a aliança de Abraão, tem a aliança de Davi, tem a aliança de Noé, tem várias alianças. Mas hoje nós vivemos debaixo de uma aliança, que substituiu todas as outras, que é a aliança da cruz, é a aliança de Cristo, é a aliança do sangue de Jesus.
A gente precisa aprender um pouco mais sobre isso. E a gente vai aprender. E por último, que eu quero finalizar esse assunto, é falando disso aqui, o zelo pelo nome de Deus. Por que eu coloquei isso aqui, o zelo pelo nome de Deus? Porque quando Davi chegou lá no acampamento, carregando a sua marmita, deixou ela lá para alimento dos seus irmãos, deixou-lhe um agrado para o comandante. Ele escuta aquele burburinho que está vendo ali no vale, e uma das coisas que surgem ali é o insulto ao exército de Israel, que luta. E todas as vezes que o exército de Israel lutava numa guerra, ele lutava dizendo assim: nós temos um Deus da nossa aliança. Por isso na Bíblia fala do Deus dos exércitos, de todos os exércitos do céu e da terra, e fala de Deus que tem um exército na terra, que era o exército do povo dele, lá no Antigo Testamento. Não o exército de hoje, viu? O Israel de hoje. Esse Israel de hoje, ele está igualzinho o nosso. Ele não tem favores especiais de Deus. O exército de Israel hoje não vence lá em Gaza porque Deus está a favor deles. Tá? Mas antes de Cristo, quando o povo de Israel avançava conquistando territórios, todas as vezes que eles iam para a guerra, eles iam em nome de Deus, Jeová. O povo filisteu, que habitava, vocês têm acompanhado a história recente? Ali a faixa de Gaza. Era esse povo, gente. Os filisteus eram dessa região. Que quem vê os documentários e explica direito, eles não eram originários dali. Eles vieram, o filisteu é chamado, a origem do nome significa povo das águas ou povo do mar. Porque eles chegaram ali naquele litoral do Mediterrâneo pelas águas. E testes de DNA feito anos atrás, com os restos que foram descobertos em cemitérios ali, comparado com moradores de Creta, a ilha de Creta, ali no mar Mediterrâneo, é muito similar. Então, filisteus eram um povo originário da Europa. Grécia, Creta, foram parar no litoral do Mediterrâneo, na faixa de Israel. Então, eles não eram originários ali, eles se misturaram, depois tornaram os cananitas, que Deus que mandou Israel tirar eles dali. Detalhe, povos pagãos. Eles tinham vários deuses, muitos deuses. E se você volta um pouquinho na história, quando Deus disse para Moisés que era para tirar o povo do Egito e tomar a terra de Canaã, uma das razões porque Deus mandou Israel ocupar e desalojar aquele povo ali era por causa da idolatria. Porque eles não somente criam em muitos deuses, mas eles criavam crenças novas e para agradar esses, obrigado, Pelso. E para agradar esses deuses que eles criavam rituais que envolviam até vidas, sacrifícios humanos. E se há uma coisa que abomina Deus na Bíblia, é isso.
Então, quando Deus disse para Moisés, vai, limpa a terra, havia muita violência, havia muitos pecados, inclusive de idolatria. Então, quando Golias está lá do outro lado, gritando aqui, ele está gritando assim: ei, vocês do Deus Yahvé, que é Jeová, ei, vocês que lutam por esse Deus, ei, vocês não são nada. E quando Davi se levantou e foi na direção dele, do Golias, ele amaldiçoou Davi citando seus deuses. Então, se você quer saber o que mais irritou Davi em ver aquilo, não era o fato de simplesmente ter um adversário ali do outro lado no vale. Era o fato de que esse exército era um exército, o termo que aparece ali é incircunciso, ou seja, pagão. Um exército que diz que vai vencer a gente porque eles têm vários deuses. Isso deixou Davi indignado, porque Davi diz: nós somos o povo do Deus vivo. Nós somos um povo da promessa. Nós não estamos aqui porque nós resolvemos vir, nós estamos aqui herdando essa terra porque ela nos foi dada pelo Deus eterno. E por que a gente está ouvindo isso há 40 dias? Por que que esse homem insulta tanto? Por que que esse exército insulta tanto? E a gente não faz nada. Aí ele decidiu fazer. Compreende essa importância de zelo pelo nome de Deus? Teve um momento em que Israel perdeu guerra para os filisteus em alguns momentos da história, porque foi o povo que foi calo no calçado do povo de Israel. Teve uma vez que os filisteus venceram, vocês lembram? Deus levantou um homem e disse para ele assim: você está marcado, você é um ungido, você é um nazireu. Você não vai cortar o cabelo, você não vai comer certos animais, você não vai beber bebida com álcool, você é um homem separado, porque eu vou levantar você, e Deus levantou ele como juiz em Israel. E ele foi bem até encontrar uma mulher que desnorteou ele. E quando essa mulher ocupou lugar no coração dele, que era o lugar de Deus, ela ocupou lugar no coração dele, ela desvirtuou ele. Ela era uma prostituta, ela se vendeu para o povo filisteu e ela traiu Sansão, seu marido, ou seu amante, ou seu homem. E aí Sansão foi levado prisioneiro. E num dos templos, o templo de Dagon, enorme, que era um auditório que era circo, ele tinha milhares de pessoas ali um dia. Sansão teve de novo força para abraçar pilastras ou empurrar pilastras e derrubar esse templo com todos os que estavam ali dentro, inclusive destruindo a estátua de Dagon, que era um dos deuses dos filisteus. E na hora que Sansão fez isso, se você vê a oração dele, ele está dizendo para Deus que ele está zelando pelo nome de Deus. Então, o que carrega consigo uma pessoa cristã? Um homem, uma mulher de Deus. Ele carrega zelo pelo nome de Deus. Gente, zelo não é que Deus precisa. Se você está achando que Deus está precisando de um exércitozinho para zelar pelo nome dele, você está enganado.
Se você acha que Deus está precisando de gente aqui para defender ele, está enganado. Se você está achando que Deus precisa de advogado para julgar por eles, também está enganado. Mas Deus precisa de pessoas, ou Deus quer que os seus filhos honrem o nome dele. E aí eu separei aqui alguns versículos. Começa lá no Êxodo, que é a lista dos 10 mandamentos. O que diz lá? Leiam todos juntos. Não. Lá nos 10 mandamentos, é o 4º mandamento. Deus diz: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Porque Deus não deixará impune quem fizer brincadeira, piadas com o nome de Deus. Bem simples, não tem nada complicado. Isso não é um texto que precisa de interpretação. Ali em João capítulo 17, versos 6, 7 e 8, Jesus falou assim, ele está fazendo uma oração antes dele morrer. Ele está falando com o Pai e ele falou para Deus, Pai, assim, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e creram que me enviaste. O que Jesus está dizendo assim? Está dizendo para o Pai. Eu estou a ponto de fazer uma aliança com estes que o Senhor me deu. O que Jesus está dizendo assim? Eu, o papai aí no céu, e estes meus irmãos, somos um. Porque essa é uma oração que fala de unidade. E aí, meus irmãos, se há uma coisa que eu acho que nenhum de nós admite, é alguém vir falar mal do meu pai ou da minha mãe. Se você fala assim, meu pai não presta, minha mãe não presta, é porque eles te feriram tremendamente. Mas por mais que teu pai e tua mãe não sejam as melhores pessoas da sua vida, por mais que eles tenham te decepcionado, por mais que eles não tenham suprido, por mais que eles não tenham sido, eu acho que ninguém nas suas faculdades normais gosta de ouvir alguém falar mal do seu pai e da sua mãe. Estou certo? Teu pai pode não ser grande coisa, mas não vai ser legal alguém chegar e falar, teu pai é isso, teu pai é aquilo, você vai se ofender. Estejam eles vivos ou mortos já. O que Jesus está dizendo assim? Eu tenho um povo que o Senhor me deu, esse povo é teu, o Senhor deu, e eles são os meus. Então nós somos um. E aí começa uma briga. Quando eu ouço alguém falar de Deus de uma forma pejorativa, quando eu ouço alguém fazer piada com o nome de Deus, quando eu vejo alguém zombar de Deus, eu não gosto. Tem um sujeito aí na mídia, que ele é um influencer, ele é um cristão, que gosta de fazer piada com crentes. E ele diz que é crente. E é bem popularzão no meio cristão. Eu não gosto. Mas é piada. Piada a gente faz entre nós, aqui, dentro de casa, não é? Se eu tenho que fazer piada de crente, eu faço com vocês. E se tiver pessoas aqui que não fazem parte do corpo de Cristo, eu não faço para não escandalizar eles. Brincadeiras com coisa de crente, a gente faz em casa, entre nós. Quantas vezes já fiz piada aqui, entre nós, brincadeira entre nós.
Agora, se tem uma pessoa sentada aqui que ele não é da família de Deus ainda, eu não tenho direito de escandalizar ele, eu não tenho direito de fazer piada com as coisas de Deus, nem zombar de algumas coisas de crentes. Por quê? Porque ele não faz parte da família, e ele está observando, e ele está ouvindo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai gostar da piada, ele vai gostar da zombaria, e ele vai desrespeitar o nome do meu Deus. Então, o nome de Deus, nós zelamos por ele. E veja, não é porque Deus precisa, é porque Ele é meu Pai, Ele é nosso Pai. Oh, então a gente tem que andar assim por causa do nome de Deus. Não, você tem que andar como filho, mas um filho que honra. E mais ainda, o apóstolo Paulo diz aqui nesse outro texto aqui de Coríntios, 2 Coríntios 5, portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Então veja, o sujeito aqui antes ele não era. Você sentado aqui antes não era, mas agora você é da família de Deus. Então diz assim, ele é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então esse indivíduo que antes não era da família de Deus, agora ele é, as coisas velhas já passaram. E aí Paulo diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, como eu ensinei aqui tempos atrás, e nos deu o ministério da reconciliação, de juntar pessoas com Deus. Ou seja, verso 19, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. De novo, que nós, a partir da nova vida, nós carregamos um ministério, que é o ministério de juntar pessoas com Deus. Ministério da reconciliação, evangelismo, testemunho. E aí, onde eu queria chegar, está no último versículo. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Paulo diz, somos o quê? Embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, Paulo enfatiza, nós somos embaixadores de Deus. O que você é? Embaixador. O que o embaixador faz? Representa o seu governo. Representa a sua pátria. Representa o seu rei, representa o seu primeiro-ministro, representa o seu presidente, representa as suas cores, a sua bandeira, a sua nação. Isso é aquilo que nós entendemos biblicamente. Ah, vocês acharam que era só o meu que tocava no cemitério, né? Lembra que eu falei outro dia que o meu tocou no cemitério? Fazendo um escândalo lá. Entenderam isso aqui? Embaixadores. Embaixadores. Zelam pelo nome, pela cor da bandeira, pelo nome do seu país. E nós zelamos pelo nome do nosso Deus. Finalizando, meus irmãos. Eu podia começar aqui uma outra série, né? O que a pessoa que anda com Deus não leva. Eu falei do que leva, né? Podia começar uma outra série agora, talvez a gente faça isso ano que vem. Não leva arma. Não leva armadura. Davi tinha arma? Não. O que ele tinha na bolsa dele? Não. O que ele tinha na bolsa dele quando ele foi? Pão. Então ele não tinha arma, tá? Ele não era uma pessoa armada. Ele tinha pão. Não carrega armadura. Quando Saul disse para ele, você tem certeza que você quer lutar com o Golias? Você é jovem, ele é homem guerreiro já de muito tempo, desde a mocidade. Eu vou. Ele diz, então põe a minha armadura. Não deu certo. Ele não foi lutar com Davi com a armadura.
Então, o homem de Deus não carrega essa armadura. A armadura que ele carrega está lá em Efésios capítulo 6. É uma outra armadura. É dentro dele. Entenderam? Vai lá em Efésios 6, vocês vão ver a armadura do cristão. Não é essa armadura aqui. Ele não carrega rancor. Quando ele vai falar com os irmãos dele, com o pessoal que está conversando, vai falar com o rei, ele não está rancoroso. Ele está indignado. Indignação é uma coisa, rancor é outra. Não é? Ele não carrega poder. Ah, pastor, aí está errado. O poder estava na bolsa dele. Pequenininha, 5 pedrinhas poderosas. Não, gente. Ele não estava carregando aquilo. As pedrinhas não eram poderosas. Elas eram pedras que vieram rolando no rio. Eram até arredondadas. E onde que elas estavam? Onde que elas estavam? Ao lado do obstáculo. Elas estavam ali, do lado do obstáculo. Davi só foi ali no riacho e pegou. Como não tinha como segurar 5 na mão, obviamente ele enfiou no bolso. Mas ele não é uma pessoa que carregava poder. Ele não carregava poder. Ele tinha recursos de Deus que estavam depositados ali no riacho, do lado onde estava Golias. Então, um homem e mulher de Deus não precisa de poder. Oh, seu pastor, eu sempre aprendi que a gente tem que ter o poder de Deus. Você tem que ter poder de Deus? Não, você tem que ter o quê? Autoridade. Com autoridade você descobre vontade de Deus. E quando você tem a vontade de Deus sendo feita na sua vida, obviamente o Deus poderoso age através de você. Não adianta tomar remédio para ficar poderoso. Não adianta fazer jejum para ficar poderoso. Não adianta ler a Bíblia para ficar poderoso. Não adianta frequentar a igreja para ficar poderoso. Não adianta dizimar. Quanto mais diz, mais poder. Não adianta. Você precisa saber a vontade do Pai, e essa vontade do Pai vem quando você anda com Ele, porque filho anda com o Pai. O filho conhece o Pai conhece o filho. O poder é consequência, é lá na frente. E Davi não matou Golias porque ele era poderoso. Entenderam? Outra coisa que uma pessoa que anda com Deus não carrega é complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é semente do diabo no coração das pessoas. Complexo de inferioridade é para dizer assim: se você é filho de Deus, se você é o que o diabo fala, se você você deve ser um daqueles filhos que ele detesta. Feio, deficiente, nojento, rejeitado. Coisa do diabo, viu? Se você vai que você é mesmo filho dele, ele não gosta de você. Ovelhinha negra. Ele gosta dos outros, está vendo? Os outros, ele, olha lá, olha o Zezinho lá. O Zezinho ele gosta. Pietro ele não gosta. Não gosta mesmo. Gosta desse, mas não gosta daquele. Coisa de Satanás. E aí, imagina se o Pietro acredita nisso,
Del Pietro vai andar assim. Eu sou um crente que não presta para nada. Eu sou um crente que Deus não ama. Eu nem sei se eu sou dele mesmo, porque eu nem sinto ele. Começa aí, pensamentos de sentimentos, né? Eu nem sinto. E aí começa a viver uma vida de miséria, uma vida de rejeição, uma vida de quem não tem Deus. E essa é pior do que a outra, porque é um filho vivendo uma experiência de rejeição, que nunca existiu, porque Deus não faz isso com os filhos dele. Você conhece histórias de famílias em que um dos filhos lá, ou por alguma razão, os pais até tinham dificuldade para lembrar o nome de tantos filhos que tinham, né? E tudo começava com o mesmo Reginaldo, Rosivaldo, sabe, aqueles nomes assim, daí chegava no 13º, 10º lugar, não sabia qual Aldo que era. Aí trocava, daí aquele já ficava assim, meu pai sabe o nome dos... Mas no meio ele pôs apelido, para ficar mais fácil. Ele não sabe quem eu sou. Isso não acontece com Deus. Isso não acontece com Deus. Então, coisas que um homem e mulher de Deus não carrega são essas coisas aí. Um dia a gente pode trabalhar melhor. Amém? 5 coisas. A gente carrega autoridade, pão, testemunho, a marca e zelo. Vamos relembrar isso mais vezes lá na frente. Deus abençoe vocês. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Vocês vão cantar? Vocês vão cantar? O Alexandre pode vir aqui. Ah, ele está indo. Suma. Ah, Alexandre tem compromisso agora também. Nós vamos